Você acha que seu trabalho é ruim? Então prepare-se, porque o que vou te contar vai fazer você dar graças a Deus por estar sentado no conforto do seu escritório com a sua mesa e cadeira. Já pensou em passar a noite inteira enterrado até os joelhos em fezes humanas? Ou então ter que escalar chaminés escaldantes com a morte a um passo? Se você acha que sua rotina é difícil, espere até ouvir sobre os piores trabalhos da história. Comecemos pelos Gong Farmers, ou como eram chamados na Inglaterra medieval, os agricultores de merda. O nome já diz tudo, não é? Esses homens tinham a tarefa nada agradável de limpar as latrinas públicas de Londres e outras cidades da Europa entre os séculos XIV e XVI. Agora, imagine só o trabalho. Você descia em um buraco fedorento onde se acumulavam toneladas de fezes humanas e usava uma espécie de pá gigante ou uma bolsa para remover toda aquela sujeira. E isso não é tudo. O pior é que esses buracos onde os agricultores trabalhavam eram pequenos, mal ventilados, o que tornava quase impossível escapar dos gases tóxicos. A asfixia era um risco real. E o pior é que os Gong Farmers ainda tinham que fazer isso durante a noite para evitar contato com o público, que obviamente os desprezava. Esses trabalhadores eram tão mal vistos pela sociedade que eram considerados párias. Eles eram excluídos das festividades da cidade e, como se já não fosse ruim o suficiente trabalhar em condições tão nojentas e perigosas, ainda corriam o risco de morrer afogados nas fezes. Isso mesmo, as paredes do poço onde eles trabalhavam eram instáveis e, caso houvesse um colapso, eles ficavam presos no fundo, entre o excremento. Essa era a dura realidade dos Gong Farmers. E se você pensa que seu trabalho é horrível, ao menos você não tem que enfrentar a morte debaixo de um monte de merda, não é? Mas calma, tem mais. Agora imagine a situação das crianças chamadas chimney sweeps, ou varredores de chaminé na Inglaterra vitoriana. Elas eram, na verdade, órfãs, muitas vezes com menos de 10 anos, que tinham que entrar nas chaminés das casas para limpá-las. E as chaminés naquela época não eram como as modernas, com boas condições de segurança e acessibilidade. Não, senhor. As chaminés eram pequenas, quentes e perigosas. Essas crianças tinham que se arrastar por esses espaços apertados e o risco de cair e morrer era altíssimo. Mas não era só isso. Elas também ficavam expostas à fumaça e ao creossoto, uma substância tóxica que com o tempo causava câncer. Mas e o pagamento por esse trabalho? Uma miséria, claro. Essas crianças eram forçadas a trabalhar nas condições mais cruéis, e se algo acontecesse com elas, como uma queda ou uma doença, a vida delas simplesmente não valia nada. Elas eram descartadas como se fossem objetos, e quando ficavam doentes ou morriam, ninguém se importava. É difícil imaginar que em pleno século XIX esse tipo de exploração fosse tão comum, não é? Mas infelizmente essa era a realidade das crianças chimney sweeps, que eram obrigadas a passar por um sofrimento diário sem qualquer esperança de um futuro melhor. E se você acha que seu trabalho é difícil, talvez seja a hora de repensar, porque esses meninos literalmente arriscavam suas vidas todos os dias para sobreviver. Agora, se você acha que isso foi o pior, prepare-se para conhecer as Match Girls, as mulheres que trabalhavam nas fábricas de fósforos na mesma época. Elas também tinham um trabalho horrível que as expunha a substâncias altamente tóxicas. Elas lidavam com fósforo branco, um composto químico que causava a necrose dos ossos e dos tecidos, o que se traduzia em doenças terríveis como a necrose fosfórica. Essas mulheres trabalhavam em condições insalubres, com um salário muito baixo e, o mais horrível, a morte era um risco constante devido à exposição aos produtos químicos. Agora, imagine trabalhar com isso por 10, 12 horas por dia e saber que a cada respiração você está se matando lentamente. E quem se importava com isso? Ninguém, até que essas mulheres se uniram e lutaram pelos seus direitos. A greve das Match Girls de 1888 foi um marco importante na luta pelos direitos trabalhistas, especialmente para as mulheres. Depois de semanas de protestos, elas conseguiram que as fábricas melhorassem as condições de trabalho e o fósforo branco finalmente foi substituído por fósforo vermelho menos tóxico.
Essa foi uma vitória das mulheres, que contra tudo e contra todos conseguiram mudar a realidade que as aprisionava. E por último, mas não menos importante, vamos falar dos burlaks, os homens que trabalhavam puxando barcaças no Império Russo. Esses homens eram pescadores pobres que, para sobreviver, tinham que usar toda a sua força para arrastar barcos pesados pelos rios. E qual era a recompensa por esse trabalho árduo? Ninguém se importava muito com o sofrimento deles. No inverno, o trabalho se tornava ainda mais insuportável, já que o rio ficava congelado e eles tinham que encontrar outros meios de sobreviver. Muitos burlaks morriam de exaustão ou doenças causadas pelo esforço físico imenso. Essa era a vida que esses homens tinham. Uma existência miserável onde a única coisa que importava era o trabalho exaustivo e a luta pela sobrevivência. E agora pense bem. Quando você se sente cansado ou sobrecarregado no seu trabalho, lembre-se dos Gong Farmers, das Chimney Sweeps, das Match Girls e dos Burlaks. Essas pessoas passaram por dificuldades tão extremas que a vida delas parecia um pesadelo constante. Mas apesar de tudo, elas resistiram e de alguma forma conseguiram lutar por um futuro melhor. Então, da próxima vez que você pensar que seu trabalho é um inferno, pense no que essas pessoas sofreram e se dê conta de que, talvez, sua situação não seja tão ruim assim. Agora, eu quero saber de você. Qual desses trabalhos você acha que era o pior? Deixe sua resposta nos comentários e se você ficou chocado com o que acabou de ouvir, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias sobre os piores trabalhos da história. E compartilhe com seus amigos, porque depois de ouvir isso, tenho certeza de que ninguém vai querer reclamar do seu trabalho novamente.